E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso conteúdo de bioquímica metabólica. E isso, nós já tínhamos falado de bioquímica, mas na parte estrutural, onde nós vimos as moléculas, como elas são constituídas, como elas são formadas, como elas são produzidas. Agora nós vamos entender como a nossa célula trabalha, como o nosso organismo trabalha para nos manter vivos. Então, agora iniciamos o curso de bioquímica metabólica. E a primeira aula bioenergética. Bioenergética, sim, vamos pensar algo desse modo. Ó. Se você quer usar o seu computador, você quer assistir uma TV, você precisa de quê? De um equipamento. E esse equipamento precisa do quê? De energia, de uma fonte de energia para se manter ativo. É a mesma coisa no corpo humano. As células, os seus órgãos, os seus sistemas, eles são máquinas, são equipamentos. E para mantê-los funcionando e ativos, você precisa de energia, precisa de matéria-prima e energia. Daí entra o estudo da bioquímica com viés chamado de bioenergética. Então nós temos esse caminhão aí transportando esse monte de energia para manter a vida do ser humano. Esse é o conceito de bioenergética. Wagner, qual a importância de eu entender bioenergética? A importância é que, se você entende bioenergética, você entende o conceito de metabolismo, entende o conceito de catabolismo, anabolismo e vias metabólicas. Quando você for estudar, por exemplo, a glicólise, o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, a cadeia transportadora de elétrons, você vai se deparar com alguns conceitos que nós vimos aqui hoje. Então vai ficar muito mais fácil você entender e você vai perceber o seguinte: muitos falam bioquímica é difícil. Não, a bioquímica não é difícil, ela é complexa. Qual a diferença, Wagner, entre ser complexo e ser difícil? Ser complexo significa que tem vários detalhes, várias estruturas que precisam ser mantidas para que você entenda a bioquímica. Mas ela não é difícil, ela tem uma lógica. E eu vou mostrar para você, e você vai se apaixonar por bioquímica como eu. Então, olha só, vamos entender o princípio da bioenergética. Olha que interessante, aqui você tem representação de vários seres vivos. Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho à minha esquerda uma bactéria, um procarionte. Aqui eu tenho um protozoário, que é um eucarionte, um ser com núcleo. Aqui eu tenho um vegetal, um outro ser eucarionte, só que agora multicelular. E esse bebezinho lindo aqui, representando um eucarionte animal, também um ser multicelular. O que todos esses seres têm em comum é que eles são complexos. Como assim, Wagner? A bactéria é tão complexa quanto o ser humano? É, porque a complexidade, eu não estou pensando no tamanho do corpo do ser vivo, eu não estou pensando na quantidade de órgãos que ele tem. Obviamente que isso vai influenciar também no consumo de energia, mas eu estou pensando o seguinte: como que a vida é construída, como ela se mantém ao longo dos dias. Isto é a complexidade que nós vamos explicar. Para manter esses seres vivos desse jeito, funcionando e existindo, eu tenho que conseguir manter a complexidade desses seres vivos. E manter algo complexo significa manter algo organizado. Sim, complexidade é uma relação direta com organização. Então você pense na sua mente: se eu tenho um ser vivo complexo, esse ser vivo pode ser uma bactéria, pode ser um ser humano. Em comum que eles têm muita organização, porque se qualquer coisa sai fora do lugar nesse sistema, uma coisa vai prejudicando o outro. Wagner, eu não entendi. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma disfunção hepática, uma falha hepática, uma falha no fígado, automaticamente essa falha ela pode acarretar problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas circulatórios, problemas renais, problemas encefálicos. Ou seja, você viu que a complexidade envolve essa organização, essa divisão de tarefas, essa divisão de trabalho, essa, como nós podemos falar, essa forma de encaixe entre tudo que constrói um ser vivo. Então, para manter um ser vivo funcional, eu tenho que manter a ordem, porque qualquer bagunça desestrutura tudo. Então, nós vamos entender o seguinte: para entender bioenergética e metabolismo, que é o foco da aula de hoje, vamos lembrar de dois princípios da termodinâmica, que é uma área da física. Wagner, eu odeio física, meu Deus. Pessoal, calma, presta atenção.
Primeira lei da termodinâmica, que é uma área da física, dinâmico, algo que não é parado, algo que tem mobilidade, algo que tem modificações. Termo vem de energia. Primeira lei da termodinâmica. Nada de energia se cria. Eu não posso criar energia. Eu também não posso dar fim nela, dar um piau nela e mandar ela embora. Do nada. Energia não se perde, energia não se cria, mas energia ela pode ser transferida, ela pode ser transformada, ou seja, é o princípio primário da termodinâmica. Wagner, eu não entendi. Vamos pensar o seguinte, você vai tomar um banho de chuveiro na sua casa, água morninha, quentinha. Aquela água está fria. Aí você liga o chuveiro. Quando você liga o chuveiro, começa a percorrer pela resistência do chuveiro energia elétrica. Então, a energia está na forma de energia elétrica. E ela vai começar a aquecer, essa energia vai começar a dissipar, fugir dela, dessa energia elétrica, uma energia na forma de calor, que aquece a resistência. Então, eu comecei a transformar energia elétrica em energia térmica. Essa energia térmica é transferida para a água que começa a circular no chuveiro, ou seja, eu transferi o calor. Resultado, você viu que eu não estou perdendo energia elétrica, eu estou transformando energia elétrica em energia térmica para que ela aqueça a água do meu banho. Se eu tivesse um cálculo para mostrar agora para vocês, seria mais ou menos o seguinte, ó. Imagine que eu tivesse 10 joules de energia elétrica correndo naquele momento. 5 joules desses 10 foram transformados em energia térmica. Então, sobraram quantos? 5 joules de energia elétrica. Ou seja, você percebeu que eu continuo tendo 10? Eu tinha 10 só de energia elétrica. 5 desses 10 joules viraram energia térmica. 5 continuaram como elétrica. Resultado, se eu somar os dois valores de energia, continuam dando a energia original. Ou seja, energia não se perde, ela é transferida ou transformada. E os resultantes, os resultados, têm que dar o mesmo valor inicial. Isso vai ser importante na bioquímica. Segundo o princípio da termodinâmica, a tendência natural é que tudo se desorganize. A tendência natural é que as coisas fiquem bagunçadas. Nós chamamos isso de entropia. Na natureza, a tendência é conforme você não vai fornecendo energia para o sistema sistema vai parando e vai bagunçando. Nós chamamos isso de entropia, que é a tendência a desorganizar. Wagner, eu não entendi. Vamos para o próximo slide para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Você entra no quarto de alguém, tá esse monte de livro bagunçado. Um monte, tá tudo zoneado aqui. Uma parte do quarto dos meus filhos, uma bagunça. O que está acontecendo aqui? Desordem, entropia. Entropia, ela é a tendência natural. Aí eu chego lá e falo para os meus filhos, eu quero esse quarto organizado. Espera aí. Se ele for organizar o quarto, ele vai ter que parar para fazer aquilo, parar um certo tempo, investir energia mental, motora para organizar e deixar que pudesse acontecer isso, estou orando agora, deixar organizado desse modo. Ou seja, se eu quero organizar alguma coisa e manter ela organizada, eu tenho que investir energia. Não há como, eu preciso investir energia. Porque se eu falo isso para eles uma vez, realmente ele vai lá, investe tempo, energia, organiza. Passa um tempo, ele vai pegando um livro daqui, outro daqui, e não vai fazendo novamente isso, a tendência é voltar como estava no primeiro esquema, a bagunça. Isso é entropia. Você viu que com o passar do tempo, se você não continua investindo tempo e energia no sistema, a tendência dele é bagunçar, a tendência dele é desorganizar, a tendência dele é se tornar entrópico, ou seja, desorganizado. Então, se eu quero manter a ordem, eu tenho que investir tempo e energia, e constante isso, para que não desorganize. Isso é o princípio da bioenergética que nós vamos usar. Wagner, não entendi. Vamos pensar o seguinte, ó. Olha esse esquema. Primeiro item, A, grau de desordem. A tendência, então, é que na natureza os sistemas mantenham-se desorganizados. Ou seja, é mais comum na natureza que tudo tende à desorganização. Item B aqui. Os sistemas desorganizados não se organizam espontaneamente. Ou seja, o quarto não vai se arrumar sozinho. Os livros não vão ocupar a prateleira sozinhos. Alguém vai ter que pegar, despender tempo e energia e colocar na ordem.
Isso é organização. Isso envolve tempo e energia. Então, eu vou precisar realmente, como nós estamos vendo aqui no nosso slide, ó, segue aqui ó, o mouse aqui, ó, pegar a energia e investir para organizar. Então, para item C, para haver organização, tem que haver constante investimento de energia. Wagner, eu queria transportar isso para a bioquímica. Eu estou estudando bioquímica, eu vou fazer um curso da área da saúde, eu vou fazer medicina, por exemplo. Como é que eu posso transformar isso num conceito palpável da área da saúde? Simples. Imagine o seguinte: alguém que está em coma. Alguém que está em coma, a taxa metabólica dele é baixa. Ele não está conseguindo, né, ter as funções vitais de forma completa. Então, a taxa de produção de energia dele também não é ideal. Ele não é uma máquina que está funcionando de forma adequada. O que vai acontecer então? Vai começar a faltar energia no corpo dele. Qual é a tendência que nós falamos da natureza quando falta energia? Isso, entropia, desordem. As células dele vão começar a desorganizar, as organelas não vão começar a trabalhar direito, as membranas plasmáticas vão começar a falhar, ou seja, o corpo dele está virando uma desordem, uma bagunça. Só que no caso de um ser humano, se essa desordem atinge um determinado ponto, nós chamamos isso de morte, de óbito. É quando a bagunça é tão grande, a desordem é tão grande, que se torna incompatível com a vida. Então, veja, se eu quero manter o Wagner vivo, eu tenho que manter constantemente cada coisa no seu devido lugar. Só que a tendência é que as coisas baguncem conforme eu vou usando ao longo do dia. Então a tendência é ficar voltando a todo momento lá naquele quarto chamado Wagner e organizando as prateleiras do meu corpo, as minhas células, as minhas funções, com investimento de tempo e de energia. É esse o papel do metabolismo, fornecer constantemente matéria-prima e energia para manter a minha ordem. Em cima disso, um cientista chamado Gibbs desenvolveu uma teoria. E essa teoria explica mais ou menos como é que se mantém a bioenergética, a energia da vida, como se mantém os seres vivos organizados. Ele criou uma equação. A equação, que muitos têm medo, mas não é difícil, é chamada, né, a equação que explica a energia livre de Gibbs. Então você tem aqui essa equação, ó. Delta G, lembrando que delta é uma variação, ou seja, o intervalo entre dois pontos. Delta G, que corresponde à variação de energia livre de Gibbs, G de Gibbs, é igual a delta H, que é a variação de entalpia, já vou explicar, não se assuste, menos T delta S. T é a temperatura medida em kelvins, e delta S é a tal da entropia, é a tal da desordem. Wagner, não entendi. Vamos imaginar o seguinte, para ficar claro para você, ó. Delta G vai ser a energia que eu vou conseguir liberar para o sistema, a energia que eu vou conseguir deixar que as células utilizem, a energia química disponível para que as células utilizem para manter as suas funções, por exemplo, a célula fabricar proteína, para o ribossomo trabalhar, ele é uma máquina, ele precisa de energia. Então, o ΔG, o número que der ali, vai ser uma quantidade de energia, ou que a célula vai poder usar, ou que ela não, ou que ela vai acabar perdendo para o sistema, nós vamos ver. Então, ΔG é essa energia química. ΔH, a variação de entalpia, tem a ver com a parte de calor, mas eu vou transformar em outro modo para você entender. ΔH seria quanto de energia eu tenho que colocar para manter o sistema organizado. Ou seja, quanto do meu dia eu tive que me manter no quarto, quanto do meu dia eu tive que ficar lá organizando prateleira, ou seja, é o ΔH, é o meu investimento, é o dinheiro que eu coloquei na minha empresa chamada vida, em forma de energia, para me manter organizado. Quanto mais energia eu tiver que colocar, maior vai ser o meu ΔH. Quanto mais energia eu colocar, mais dinheiro energético eu estou dando para me manter vivo, é o meu ΔH. Menos T delta S. T é a temperatura, é um valor constante, não vai variar, então ele não vai acabar influenciando nesse momento na nossa equação, e delta S é a tendência do meu corpo de desorganizar. Meu corpo vive tentando, entre aspas, morrer, porque ele vive tentando desorganizar. Como que ele desorganiza? Porque meu delta H, ou seja, eu fico toda hora investindo energia e falo, não, essa célula quer desmontar, não vai desmontar não. Ou esse ribossomo quer parar, não vai parar não. Então, eu fico toda hora investindo.
É o ΔH. E o ΔS é a tendência à desordem, a tendência à entropia. Então, é assim que funciona esse conceito. Eu vou melhorar ele para vocês e você vai ver como vai ficando cada vez mais claro na sua mente. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que você tem essa equação aqui, ó, essa primeira. Você está vendo que eu tenho uma quantidade de energia que pode ficar livre para a célula usar. O ΔH é quanto de energia eu tenho que investir no sistema. Quanto de energia eu tenho que investir no sistema para manter ele organizado. O ΔS é a tendência à desordem. Então, se naquele momento as reações químicas que ocorrerem favorecerem quebras, desordens, separar, destruir a molécula, eu vou ter uma desordem daquela molécula. Ela chegou para mim toda organizada. E agora eu estou quebrando. Imagina um monte de bloquinho de Lego, tudo encaixado. Eles estão organizados. Aí eu chego e começo a separar. Eu estou favorecendo o ΔS, eu estou desorganizando. Por isso, quando o ΔS for maior, a desordem for maior, a tendência de separar átomos, moléculas for maior, eu estou tendo um ΔS maior, ou seja, o resultado dessa conta vai dar negativo, né? Porque isso aqui é maior, o resultado dessa conta é negativo. Ou seja, eu estou diante de uma reação que libera energia, que eu quebro moléculas e ela libera energia. Então, se o ΔG é negativo, é uma reação que libera energia, porque eu desmonto moléculas. Daqui a pouco a gente vai entender. Agora, se eu tenho um ΔH maior, significa que eu peguei aquele monte de bloquinho de Lego que estava solto, estou unindo, eu estou investindo em ordem, eu estou investindo energia para manter organizado. Então, ΔH maior significa eu estou organizando alguma coisa, eu estou investindo tempo e energia para manter aquilo organizado. Por isso que essa conta vai dar um saldo positivo. Ou seja, ser positivo ou negativo não quer dizer que é maior, é mais importante ou menos. São momentos do trabalho celular. Então, pense assim, ó, sempre que você tiver um ΔG negativo, é uma reação química de quebra de moléculas, porque eu vou estar desorganizando a molécula e liberando energia. Já vou até adiantar. Vá um exemplo, Wagner, para você não ficar com medo. Glicólise. Você viu lá que a glicose está sendo quebrada. A glicose chegou organizada, com seus 6 carbonos, bonitinho. E agora, dentro da célula, começou a ser quebrada. Ou eu estou desorganizando a glicose. Então, estou favorecendo o ΔS. Então, automaticamente, eu estou tendo um resultado negativo. Não é um negativo de ruim, eu estou liberando energia. Pense assim, sempre que o ΔG for negativo, significa que eu estou liberando energia para o sistema para ele ser usado em outro lugar. Então, se eu favorecer a entropia, eu estou diante de uma reação química liberadora de energia. Vamos chamar por enquanto assim, que daqui a pouco vai ter o termo correto. Agora, se eu começar a pegar um monte de átomo de carbono e unir para montar uma glicose, eu estou organizando, então eu vou investir energia na molécula de glicose. Então, o ΔH que vai ganhar. Então, o ΔG positivo significa que é uma reação de construção, de montar moléculas, de investir energia. Tudo bem? E lembre-se, energia não se perde, energia se transfere. Vamos melhorar essa ideia, então? Olha lá, ΔG negativo faz o quê? Quebra moléculas significa que eu estou numa reação de quebra de moléculas, uma reação que libera energia, que eu estou desorganizando, favorecendo o ΔS. Ele libera o quê? Energia para o sistema. Olha como tudo é unido, que eu posso pegar essa energia que eu liberei na primeira reação de quebra e usar na segunda reação, que é de organização, que eu vou ter que investir energia. Não entendi, Wagner. Então, vou pensar o seguinte, ó. Eu tenho um aviãozinho feito de Lego. Só que eu quero construir um prédio. Eu já tenho metade do prédio construído. E eu tenho um aviãozinho feito de Lego. O que eu faço? Eu preciso de peças para terminar o meu prédiozinho que eu quero construir. Eu vou pegar aquele avião, vou quebrar aquele avião. Então, eu estou desorganizando o aviãozinho, estou liberando peças de energia e vou usar essas peças de energia que eu obtive da quebra do avião para terminar de construir meu prédio que eu tinha começado. Então, eu juntei um bom com um melhor. Ou seja, o que eu fiz? Eu tinha uma reação que libera peças de energia. Eu faço essa reação. Quando ela liberar as peças de energia, eu uso para construir aquilo que eu quero. Então, enquanto uma reação libera conteúdo e energia, a outra usa aquele conteúdo e energia para terminar o processo. Veja que as reações são acopladas, nós falamos. Ou tem uma reação que ela
tem uma tendência a liberar energia e componentes, e tem outra que precisa daquela energia e componentes. Então, automaticamente, eu vou unindo as duas reações. Uma que tem ΔG negativo, que libera energia, que tende à entropia, com uma que é de complexidade, de organização, que precisa de energia. Então, agora você entendeu. Se eu tenho uma reação que quebra moléculas, que libera energia, que as enzimas vão quebrando a molécula, como tesouras químicas, desorganizando a molécula e liberando energia, eu tenho uma tendência à desordem, ou seja, eu estou desorganizando aquela molécula. Nesse caso, eu vou chamar esse tipo de reação que degrada moléculas, que leva a liberar energia, que favorece a entropia da molécula, a desordem dela, eu vou chamar aqui, como nosso colega médico está destruindo aqui, eu vou chamar de uma reação de catabolismo, que é uma reação de quebra, de degradação. Então agora você entendeu. Toda reação catabólica é uma reação de liberação de energia. Volta no slide anterior, se ela é de liberação de energia, toda reação catabólica tem ΔG negativo, significa que a energia está livre para ser usada em outro lugar. Agora eu pego aquela energia, como a nossa colega médica aqui, vou construindo alguma coisa com aquelas peças e matérias-primas, eu estou construindo, eu estou sintetizando. Eu chamo isso de anabolismo. Anabolizar é construir, é montar. Só que para montar eu preciso de energia e preciso de matéria-prima. E é isso que está acontecendo aqui. Eu estou tendo energia e matéria-prima. Então, o catabolismo me libera matéria-prima, compostos e energia. O que o anabolismo faz, as reações anabólicas? Ela pega aquele material, o que for útil, e constrói aquilo que foi importante. Então, eu uni o catabolismo ao anabolismo. Enquanto um tem ΔG negativo e libera energia, o outro consome aquela energia para manter as estruturas. E aí eu vou mantendo a vida, eu vou mantendo a ordem. Wagner, você pode melhorar isso para mim antes até da gente continuar? Sim. Você vai precisar se manter, você é um ser complexo e precisa se manter organizado durante o dia. Então, o que você faz? Você come lá um pãozinho. O pãozinho tem um monte de amido. O amido é um monte de glicose, uma grudada na outra, e cada glicose não está cheia de energia. Então, o que eu faço? Quando eu como aquele pãozinho, o meu objetivo de comer aquele pãozinho é estourar as moléculas daquele pãozinho, desorganizar a estrutura da glicose e tirar daquela glicose do pãozinho a energia para eu fazer minhas outras reações químicas, as minhas reações de montar e manter o Wagner vivo. Ou seja, quando eu vou destruindo a molécula de glicose, eu estou fazendo catabolismo. Quando eu pego aquela energia do catabolismo, eu posso usar para manter a fabricação de uma proteína do meu corpo, eu posso usar para manter a fabricação de um neurotransmissor do meu neurônio, ou seja, eu vou fazer o anabolismo lá. Então, quer dizer, eu tenho que ter essa capacidade de catabolizar e anabolizar. A somatória de catabolismo e anabolismo, ou seja, esses dois momentos que são irmãos, que trabalham em conjunto, tem um nome, é metabolismo. Metabole vem da palavra grega transformar. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou transformando algo que recebi como uma fonte de energia e matéria-prima em um material que eu posso usar para me construir, metabolizar. Eu fico constantemente me transformando, me mantendo organizado. É como aquela história do livro. O que seria o catabolismo? O catabolismo seria o seguinte, né? Você está lá, chegou e destruiu a pilha de livros do seu quarto. Imagine que aquilo ali liberasse uma energia. E aquela energia foi para o outro quarto e alguém pegou aquilo ali e usou para organizar outra pilha de livros. Anabolismo. Então, é uma situação acoplada à outra. Eu preciso disso. As duas somadas, catabolismo e anabolismo, formam o metabolismo. Por isso que as pessoas falam, existem drogas, compostos anabolizantes. O que é o anabolizante? É algum composto que vai favorecer desviar energia obtida com catabolismo de algumas moléculas para, por exemplo, construir músculo, organizar músculo. Então, estou direcionando o resultado de um catabolismo para um ponto específico que eu quero anabolizar. Lembrando, anabolismo degrada. Desculpe, catabolismo degrada, anabolismo constrói, tá? Então, aqui nós temos um esqueminha. Aí você vai ver uma coisa bem interessante agora. Então, você imagine que esses círculos em amarelo que vocês estão vendo aqui são compostos químicos. Em vermelho, os círculos em vermelho, são as energias, vamos falar, que estão ligando essas estruturas químicas. Aí eu vou fazer o quê? Vou catabolizar, vou degradar. Quando eu catabolizo, eu libero a matéria, que está em amarelo, e libero também a energia.
Só que agora eu quero que você preste atenção num detalhe. Vamos contar aqui no meu esquema que eu criei aqui, quantas bolinhas vermelhas tem representando energia. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que se você olhar, quando eu fiz a quebra, só liberei 3. Aí você fala, Wagner, deu ruim, você não sabe contar? Não, o detalhe é esse, ó. Que eu falei para vocês que energia não se perde, energia se transfere ou é transformada. Quando você tem um metabolismo, a gente não consegue quebrar uma molécula na nossa célula e liberar toda a energia dela na forma de energia química, energia de Gibbs, aquela pronta para ser utilizada em outra reação química. Esse é o princípio da energia livre de Gibbs. Eu vou quebrar e vai formar uma energia química que pode ser usada em outra reação. Não dá para fazer isso. É muita energia liberada no catabolismo. Então, parte da energia liberada no catabolismo não consegue ficar do jeito que estava, como energia química aqui, nas minhas bolinhas vermelhas aqui. Parte dessa energia liberada vai ser convertida em energia térmica, energia calorífica, calor. Então, parte da energia da quebra dos compostos vão ser dissipadas no nosso corpo na forma de calor. Se eu somar o calor que está aqui, mais essas 3 bolinhas vermelhas, daria 5 bolinhas vermelhas aqui, porque aqui tem energia também. Então, a somatória das duas formas de energia tem que dar a forma inicial. Então, sempre que você tiver uma reação química, parte da reação química, parte da energia da reação química é liberada na forma de calor. Daqui a pouco você vai entender mais ainda essa história. Eu vou pegar um exemplo bem fácil de você entender. Então, agora eu tenho matéria-prima e tenho energia química. O que vai acontecer? Eu posso pegar essa matéria e essa energia e criar algo novo. Veja que aqui era tudo redondinho, aqui era em forma circular, aqui não. Eu anabolizei, eu transformei em algo, um outro composto, usando matéria-prima e energia do catabolismo. Como eu construí, eu vou chamar isso de anabolismo, de síntese, tudo bem? Então, anabolizei. Vou pegar um exemplo prático para você ver bem isso daqui. Ó. Você começou a correr na esteira, na academia. Você não vai começar a quebrar a glicose? Vai. Então, se você está quebrando, você está liberando energia, você está desorganizando a glicose. Entropia. Entropia maior libera energia. Pronto. Você quebrou a glicose, liberou energia. E liberou também partes dos átomos, né, das estruturas, dos elementos que formam a glicose. Só que parte da energia da quebra da glicose, lembra que não dá para ficar com energia livre de Gibbs, lembra que não dá para ficar com energia química, parte vai ter que ser dissipada, vai ter que sair do seu corpo na forma de calor e vai sair. Por isso, quando você está na esteira, quanto mais você corre, mais glicose você quebra, mais cataboliza a glicose, mais energia você libera, mais energia também você libera na forma de calor. Por isso seu corpo fica quente, porque ao mesmo tempo que você está liberando da quebra da glicose energia química, você também está dissipando parte da energia na forma de calor. E aí seu corpo vai ficando cada vez mais quente e você vai tendo que transpirar para regular a temperatura. Veja, esse calor é natural, prova que você está catabolizando realmente, você está quebrando combustíveis naturais para obter energia. Obviamente, depois você vai pegar essa energia e vai lá ganhar massa muscular, ficar bombadão, construindo músculo. Tudo bem? Você vai anabolizar. Então, nós falamos o seguinte, ó. Agora os termos corretos. Se uma via catabólica, ela libera energia, ela tem lá o ΔS ganhando, entropia, são reações de quebra. Eu falo que ela libera energia, eu falo que é um momento, que é uma via exergônica. Exo, saída, é uma via que libera energia, é uma via catabólica, ela libera energia. Agora, se uma reação química, ela utiliza energia para se manter, para montar estruturas, ela consome energia, lembra o ΔH? Eu estou enfiando energia ali para poder usar como cola química, cola física. Então, é uma reação endergônica, ender para dentro, ela puxa energia para manter a estrutura. Então, toda reação catabólica, ela é exergônica, e toda reação anabólica é endergônica. Uma libera e a outra consome energia. São reações que trabalham acopladas. E, obviamente, não posso esquecer que parte da energia não vai ser utilizada nesse momento. Parte vai ser dissipada na forma de calor. Então, nós temos que o catabolismo, a destruição aqui, né? Degradação, tem ΔG negativo, é o processo de quebra, liberação de estruturas e energia, é uma via exergônica. Já o anabolismo, de construção,
é uma via endergônica, que consome energia. São acoplados. Exemplos, quando você fala glicólise, a palavra glico vem de açúcar e lise vem do grego quebrar. Pô, se é quebrar, é catabolismo. Se é catabolismo, é liberação de energia. Então, a via glicolítica é uma via exergônica, que libera energia. Então, quando eu quebro a molécula de glicose, como se eu quebrasse o combustível da vida, eu estou liberando energia para rodar a vida dentro de mim, para manter estruturas. Eu vou fazer uma academia, atividade física, vou quebrar a gordura. Pô, se é quebrar, eu vou desorganizar a gordura. Se é desorganizar, é catabolismo. É exergônico. Lise é quebra, quebrar a gordura. Agora, se eu vou construir o primeiro livro da Bíblia dos cristãos ou da Torá dos judeus, conta a construção do mundo por Deus, né? Gênesis. Gênesis é construção. Então, se eu vou construir, eu vou organizar, eu vou ter que investir tempo e energia. Por isso que eu falo glicogênese, construção da molécula de glicogênio. Vou ter que ficar investindo energia. Se eu vou investir, é endergônico. Se eu vou construir, é anabolismo. Lipogênese, construir gordura. Não é muito legal, mas tem que construir. Gênesis, construção. Lipo, gordura. Ou seja, é um processo anabólico também endergônico. Tudo bem? Então, nós chegamos à conclusão que os seres vivos são extremamente complexos e para manter esses seres funcionantes, para manter esses seres ativos e vivos, eles têm que manter certo nível não, muita organização. Isso envolve buscar na natureza fontes para eu desorganizar, para eu catabolizar, fazer a entropia daqueles compostos que eu como, tudo, liberar deles a energia e montar as minhas estruturas químicas, fazendo o meu anabolismo. Então, dentro da minha célula, opa, isso é um ponto importante. Metabolismo só ocorre em ambiente intracelular. Aquela ideia de quebrar moléculas, liberar energia para ser levada para construir uma molécula no anabolismo, é o metabolismo, e só ocorre dentro de estrutura celular. Wagner, a digestão não é igual? Não. Aquela digestão que ocorre, por exemplo, no seu intestino, ela não é uma via endergônica, exergônica, nada disso. Ela não é uma via metabólica. A digestão acontece o seguinte: eu pego uma molécula de proteína, quebro ela, mas nesse momento a reação é um pouco diferente, eu não libero energia, eu só fraciono a molécula. Então, como não tem liberação de energia, eu não chamo aquilo de um metabolismo, eu chamo aquilo de uma digestão. Na digestão eu fraciono estruturas moleculares sem liberação de energia, e não necessariamente precisa ocorrer dentro da célula. Pode ocorrer fora da célula. A digestão pode ocorrer dentro da célula, intracelular, ou fora da célula, extracelular. Metabolismo, não. Como tem liberação de energia, uma série de reações químicas, ocorre exclusivamente no ambiente intracelular. Tudo bem? E você sabia que tudo isso que eu falei prova para você que você é um pedaço do Sol? Isso, você é um pedaço do Sol. Por quê? De onde será que vem a energia que vai ser utilizada no catabolismo e no anabolismo? Na verdade, ela vem do Sol. É a energia em forma da energia da radiação solar que nós utilizamos. Sim, a energia que te mantém vivo é a energia do Sol. Existem certos tipos de seres vivos que nós chamamos de seres fotossintetizantes, como as plantas, por exemplo, que pegam a energia fotônica, ou seja, em forma de luz do Sol, que não é energia química, é uma energia física, e convertem lá, vocês lembram, no cloroplasto, porque tem clorofila, convertem em energia química. E aí eles constroem as moléculas deles, eles anabolizam as moléculas deles, guardando energia lá dentro. Como nós não temos como fazer isso, os animais, o que nós fazemos? Comemos os seres que já têm a molécula montada. E nós vamos catabolizar essas moléculas que eles montaram, liberar energia para montar as nossas. Daí a transformação, metabolismo. Transformar algo que é de outro em algo que é para o meu benefício próprio. E aí esse ser agora, esse animal, que é um herbívoro, que comeu a planta, ele agora tem moléculas com energia. Eu que sou carnívoro, vou lá, por exemplo, e como esse animal. O que acontece? Agora eu vou desestruturar as moléculas dele, fazer o catabolismo e liberar energia para montar as minhas moléculas. Ou seja, tudo começou com o Sol, ou seja, a minha energia que me mantém vivo, a energia vital, é a energia do Sol.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Temos aí um curso extenso, estou disponível. Nós vamos falar de via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, metabolismo lipídico, beta-oxidação, metabolismo proteico, transaminação, desaminação, ciclo da ureia, tudo que for necessário e de uma forma clara e simples. A bioquímica é show. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e podem entrar em contato comigo, tá? Você tem aí todos os meios para entrar em contato comigo. Beleza? Até a próxima aula e um grande abraço para vocês aí.